Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A aliança de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, é sempre um modelo na história da salvação. É a primeira pessoa que crê em Deus. E essa aliança ela é muitas vezes evocada, mas nós temos duas narrações dela. No capítulo 15 e a de hoje na primeira leitura, o capítulo 17. Deus vem ao encontro de Abraão, dando aquilo que era o anseio de um homem do seu tempo: uma descendência e uma terra. E Abraão aceita o acordo com Deus porque Deus preenche o vazio que ele tinha na sua existência. Jesus continua no evangelho de hoje o seu diálogo, se defendendo, mas sobretudo, mais do que fazendo autodefesa, buscando mover o coração dos seus interlocutores, os judeus, para fazerem um caminho de fé, de adesão ao Senhor. E a cada vez mais a relação é acirrada. E hoje, no final do Evangelho, eles já tentam se livrar de Jesus de modo definitivo. Mas ainda não chegou a hora de Jesus. Ouçamos. Cristo é o mediador de uma nova aliança. É a antífona da entrada de hoje. Para que, por meio de sua morte, recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, Abraão prostrou-se com o rosto por terra e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. A história da salvação, ela pode ser contada através das alianças que Deus vai fazendo. O nome testamento é o nome para dizer aliança, antiga aliança, nova aliança. E essa aqui é a primeira aliança que Deus faz com uma pessoa. O que era a aliança ou o pacto na antiguidade? Era o acordo que se fazia entre duas pessoas, duas famílias, dois povos, para terem paz, para terem colaboração. E era celebrado um rito. Deus faz essa aliança. Tu serás pai de uma multidão de nações. Para um homem daquele tempo, o sonho era ter uma família numerosa, para garantir para ele posteridade e estabilidade, porque assim ele teria quem com ele assegurasse a propriedade e garantisse a longevidade e o sustento da família. Mas ter uma terra para chamar de sua, para dar para ele o que comer, para dar para ele uma segurança. Então, Deus promete para Abraão: tu serás pai de uma multidão de nações. Seu nome será não mais Abrão, mas Abraão. Deus muda o nome. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus dos teus descendentes. A ti darei a terra em que vives como estrangeiro. Eu serei o Deus dos teus descendentes. Então, Deus vai prometer para Abraão aquilo que ele buscava. A carta aos Hebreus, que nós já ouvimos no tempo da Quaresma, vai dizer assim, que Abraão, e citando outros patriarcas, que todos eles acreditaram em uma promessa de Deus que não viram realizada durante a própria vida. Mas, de fato, será para os descendentes de Abraão que Deus vai dar uma terra, a terra santa, a terra de Canaã, que é prometida para Abraão, mas também uma descendência numerosa. Porque todos nós que somos monoteístas, que cremos em um só Deus, todos nós nos consideramos filhos de Abraão, que foi a primeira pessoa que acreditou em Deus na história da salvação. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Quando nós cremos hoje, nós estamos guardando esta aliança que Deus fez com Abraão. O próprio Jesus no Evangelho vai dizer que Abraão falava dele. Jesus é a realização dessa promessa, desta aliança que Deus faz com Abraão. Em Abraão que crê, nós vemos a promessa da nossa fé. Em Deus que promete a fidelidade a Abraão e a sua descendência, é o Deus que realiza na nossa história a sua fidelidade constante. No Salmo de hoje, o Salmo 104, nós assim rezamos: lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Recordemos, nós muitas vezes nos deixamos massacrar por aquilo que falta.
e vamos nos esquecendo das maravilhas que Deus operou na nossa vida. Recordar a nossa história de salvação nos ajuda a renovar hoje a nossa fidelidade. Quantas vezes nós estávamos maus, quantas vezes nós não tínhamos esperança e Deus agiu na nossa história. Descendentes de Abraão, seu servidor, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Na aclamação ao evangelho de hoje, oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Jesus começa o evangelho de hoje dizendo: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nós já ouvimos esse texto no tempo da Quaresma, que a escuta da palavra de Deus é já uma experiência de ressurreição. A ressurreição não é somente para nós uma promessa pós-mortem, mas é uma promessa na nossa história de hoje. Ela deve dar sentido à nossa história. E então agora eles vão dizer, os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Ou seja, se o grande Abraão, se os profetas morreram, eles nunca te encontraram. Então agora está dizendo que quem ouve a tua palavra não vai passar pela experiência de morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão? E Jesus vai responder: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Jesus não diz que é o vosso Deus, que vós dizeis ser o vosso Deus. Irmãos caríssimos, somente ter Deus na boca não é ainda uma experiência de fé. Não basta dizer que nós nele acreditamos. A fé é algo muito mais radical. Então, é preciso, de fato, aceitar o percurso da fé. Nos ajuda a desconfiar de uma coisa. Ao invés de termos a certeza de que nós acreditamos, de colocar assim a pergunta: acreditamos mesmo? Lembra da pergunta de Jesus que vai falar assim: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé sobre a terra? Então nós logo pensamos assim: claro, eu creio, a igreja crê, mas a fé é mais do que estarmos reunidos em seu nome. É mais do que saber que Deus existe. É mais do que falar de Deus para os outros. A fé é mais do que ter devoções, do que usar insígnias. Isso ainda pode não ser fé. Tudo isso ajuda, mas não é fé. A fé é ter uma relação com Deus, aonde eu seja capaz de implicar a minha vida para viver a sua vontade, aonde eu seja capaz de dar o que eu sou, o que tenho, o meu tempo, os meus sentimentos, a minha inteligência, a minha capacidade. Porque se de fato eu creio em Deus, eu não vou conseguir conter este Deus somente para mim. Eu vou querer anunciá-lo. Mas Jesus continua: eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Vosso pai Abraão, ele, e nós ouvimos a narração da aliança com Abraão por causa desse texto do Evangelho, é que Abraão, ele faz uma aliança com Deus, mas é já uma antecipação da chegada do Messias. Veja, caríssimos, que a revelação de Jesus é a plenitude da revelação, e ela é a própria conclusão daquela aliança de Abraão. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus insiste em revelar a sua identidade divina. Javé, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Jesus está no templo, então sai porque a sua hora ainda não chegou. Vai chegar o momento da sua hora, mas ele tem ainda um longo ministério antes de chegar essa hora da sua cruz. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.